Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Lucas, capítulo 10, versos 38 ao 42. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Vamos observar neste texto dois estilos de viver que nos diz muito. Um dos estilos de viver representa a graça, o Evangelho, a vida de descanso em Cristo. O outro fala da religião, do fazer e não do ser. Vamos procurar identificar essas diferenças e no final espero que saiba identificar em qual dos estilos de vida você se enquadra. Indo eles de caminho, Jesus e os seus discípulos. Entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Lucas capítulo 10, o verso 38. Jesus com seus discípulos entraram numa aldeia. Essa aldeia era Betânia, um povoado localizado no Monte das Oliveiras, onde morava Lázaro, Maria e Marta. Marta o recebeu em sua casa, mas ela só o recebeu em sua casa porque ele foi até ela. É a trajetória da graça que vem em nossa direção. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse era o nosso caso, era o meu caso. Estávamos perdidos em nós mesmos. Nascemos perdidos e caminhamos para uma perdição eterna no inferno. O ser humano no pecado está perdido e sem nenhuma condição de achar o caminho de volta para Deus. Ele nem mesmo tem vontade de voltar para Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 11. Isto não significa que o ser humano perdido e extraviado de Deus não possa ter sentimentos, expressões e práticas religiosas. Ele tem, e como tem, mas buscar a Deus no sentido verdadeiro, essa condição ele não tem. Para buscar a Deus no sentido verdadeiro, é necessário a interferência da graça de Deus. Por isso, Cristo veio para salvar o perdido através da sua morte e ressurreição. Por meio da sua morte, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado, nos libertando da nossa perdição. E quando Jesus Cristo foi ressuscitado, nós fomos também ressuscitados juntamente com Ele. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, o verso 6. E mais, a partir da nossa ressurreição, juntamente com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida ressurreta, justa e santa. Estou crucificado com Cristo, e desse modo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Cristo veio a este mundo, tomou a nossa causa, morreu a nossa morte e ressuscitou para ser a nossa vida. Crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, somos salvos de nós mesmos, e sendo salvos de nós mesmos, ficamos livres do pecado, do diabo e do inferno. Isto é o que significa ser salvo da perdição. Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta o recebeu em sua casa. E isto é algo significativo. Porém, ela não sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, como Maria, sua irmã, fez. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas capítulo 10, o verso 39. A outra versão diz: e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Quedar tem a ideia de ficar ou demorar-se em um lugar. Ela estacionou aos pés de Jesus. Maria estacionou-se aos pés de Jesus, quieta, silenciosa em seu interior, calma, olhando para Ele e ouvindo a sua palavra. Uma pausa aqui. Você veio aqui como Marta ou como Maria? Você está em estado silencioso no seu interior? Desligou de tudo, das coisas, para ouvir Jesus Cristo e a sua palavra? Essa Maria,
é mencionada 3 vezes nas Escrituras e sempre a vemos aos pés do Senhor. Aqui, nesta passagem, desfrutando a comunhão do Senhor e ouvindo a sua palavra. Evangelho de João 11:32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui vemos Maria aos pés do Senhor para receber o seu inigualável conforto. É Ele que nos consola, que nos conforta. E em João 12, de 1-3, também vemos Maria aos pés do Salvador, do Senhor, para adorá-lo e honrá-lo na sua morte que se aproximava. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando a rátel, unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Parece que Maria foi iluminada quanto ao verdadeiro sentido da morte de Cristo. Eu também peço ao Senhor que nos ilumine, a todos nós, a respeito do verdadeiro sentido da morte de Cristo. O estilo de viver de Maria priorizava a pessoa de Cristo, sua palavra e o seu reino. A nossa preferência demonstra com exatidão quem nós somos e para onde estamos indo. Tudo que é primazia em nosso ser se torna dominante em nosso viver. Cristo é a prioridade absoluta da sua vida, da vida de Maria. Cristo era a prioridade absoluta da sua vida. Cristo é a prioridade absoluta da nossa vida. Quando Cristo é a prioridade absoluta da nossa vida, todos os estímulos do nosso coração apontam preferencialmente para Ele. Eu não estou falando de devoção, não. Eu estou falando de devoção absoluta ao Senhor. A ênfase da busca do regenerado é a suprema devoção a Cristo. Somos loucos por amor de Cristo, assim dizia o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 10. Cada louco com a sua mania, e a mania de um regenerado é Cristo, somente Cristo. Marta, ao contrário de sua irmã Maria, se irritou com a sua irmã. Marta, ao contrário, se irritou com a sua irmã, com a prioridade da irmã.
que era uma prioridade diferente da dela. Não foi Maria que irritou Marta, mas Marta que se irritou com ela. É comum se ouvir dizer: ele ou ela me irritou. Conversa. Não foi ninguém que irritou você, não. Você se irritou. Você tem irritabilidade. Foi a sua natureza que se expressou em irritação. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Lucas capítulo 10, o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro. Agitava-se, era algo dentro dela se manifestando. Havia uma inquietude dentro dela que não lhe dava sossego, descanso. Ela agitava-se de um lado para o outro. Ela estava ocupada com muitos serviços. Ela gosta de fazer. E no caso aqui, fazer para Jesus. Essa ideia de fazer religiosa, irmãos, essa ideia de fazer é uma ideia religiosa. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Foi a pergunta do moço religioso e muito educado que se dirigiu a Jesus em Marcos capítulo 10, verso 17. É uma pergunta tipicamente religiosa, além de ser incoerente, porque se herda o que outro construiu ou conquistou. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Bradou o carcereiro ao apóstolo Paulo em Atos 16, verso 30. Resposta: crer. Não é fazer, é crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Nós trabalhamos dedicadamente, não para chamar a atenção de Deus para nós, mas porque Ele já chamou a nossa atenção para Ele, não para conseguir alguma coisa de Deus, mas porque Deus já conseguiu tudo para nós em seu Filho Jesus Cristo. Marta deu um pito em Jesus. Coisa de religioso também. Religioso é invocado. É assim mesmo. E Marta teve a ousadia de dar um pito em Jesus. Ela deu uma bronca em Jesus. Ela achou que Jesus era insensível. O Senhor não vê que eu preciso de ajuda? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
ordena, manda. Isto revela o autoritarismo de Marta. O religioso normalmente é autoritário. Autoridade é diferente de autoritário. Diferença grande. Ela estava dizendo, em outras palavras, para Jesus que Maria estava ociosa aos seus pés. Tempo perdido. Maria estava matando tempo aos pés de Jesus, na comunhão, ouvindo a palavra, no bate-papo com Ele. Não deve ser tão importante o papo de vocês. Comunhão é preciosa, mas conhecida por poucos. Ou poucos conhecem a comunhão com o Senhor. Marta estava preocupada com muitas coisas, envolvida com uma carga excessiva de trabalho. Perdeu o bom senso relacional, ignorou a presença de Jesus. A sociedade pós-moderna é assim. Ela abriu mão do essencial, Jesus e a sua palavra, para ficar com aquela agitação toda. Há uma fuga daquilo que é essencial. As pessoas estão fugindo daquilo que é essencial. Aquele que crer, não se apresse, diz o profeta hebreu em Isaías capítulo 28, verso 16. Aquele que crer, não se apresse. Mas que pressa é essa? O pecado tornou o ser humano acelerado dentro de si mesmo. Em decorrência disso, sua vida foge apressada. Estamos vivendo em uma geração cada vez mais apressada e estressada. Vivemos uma correria em torno das coisas da terra. O único que pode desacelerar o ser humano é Jesus. Em Jesus nós morremos com toda a nossa aceleração, e a partir da ressurreição Cristo vive em mim a vida de descanso. Acabou a pressa, a fuga terminou e o descanso se estabeleceu na nossa alma, na minha alma. A outra versão diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. A palavra grega para andava distraída significa puxada em diferentes direções. Ela não tinha direção espiritual. O que ela precisava era Cristo e de ouvir a sua palavra. O que faltava para Marta era morrer em Cristo para sossegar. Jesus disse que uma coisa só era necessária. Muito importante, irmãos. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas
uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, os versos 41 e 42. Jesus disse para Marta: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Apenas uma coisa é necessária. Jesus é a coisa necessária. É Ele mesmo. Ele é a boa parte que não nos será tirada. Ele é aquela boa parte que não lhe será tirada. De Maria, no caso. Mas Ele é a boa parte que não nos será tirada. Darcy Ribeiro gostava de fazer uma diferença entre um cientista e um feirante. Dizia ele: o cientista é alguém que sabe quase tudo sobre quase nada. Um físico é capaz de dominar um universo de informações sobre o átomo. E o feirante, pelo contrário, sabe um pouquinho sobre quase tudo. De cuidar da família, a trocar uma torneira, uma gambiarra, uma improvisação. Quando o assunto é Cristo, não podemos ser feirantes do conhecimento. Quando o assunto é o Evangelho, não podemos ser generalistas. A igreja moderna prega de tudo um pouquinho, mas não conhece o Evangelho. Ela gosta de generalidades, mas da singularidade do Evangelho de Cristo não gosta não. Precisamos ficar focados naquilo que é essencial, Cristo, na coisa necessária, Cristo, Sua palavra e o Seu reino. Precisamos focar toda a nossa atenção para a suficiência singular da pessoa de Cristo e dele depender totalmente. Existe um conhecimento específico no campo espiritual que nós precisamos conhecer e continuar conhecendo. Conhecer e continuar conhecendo. As Escrituras são abrangentes, mas existe um assunto que salva o pecador, que regenera o homem e que deve dominar a nossa busca. Porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Por que essa decisão por uma coisa só? Por que essa atitude radical, obstinada? Por quê? Porque fora de Cristo crucificado não há salvação para ninguém. Fora de Cristo crucificado não temos esperança nenhuma, não temos segurança nenhuma. Neste Cristo crucificado, Deus nos crucificou para nos libertar do pecado, a fim de nos conceder a sua vida em nós. Apenas uma coisa necessária. E é isso que chamamos de foco. Foco. É Cristo, centralização de Cristo.
Temos que centralizar Cristo em tudo. A igreja crucificada com Cristo, a igreja crucificada e ressuscitada com Cristo é focada em uma coisa só: em Cristo e este o crucificado e também ressuscitado. Cristo crucificado, com todos nós crucificados com Ele, ressuscitado, e nós ressuscitados juntamente com Ele, e Cristo em nós vivendo sua vida ressurreta, justa e santa. Então, o desejo do nosso coração e o foco dos nossos olhos passa a ser Cristo, e nada poderá tirar isso da gente. Nada poderá tirar. A verdadeira vida cristã é pautada em uma coisa só. Em uma coisa só. João capítulo 9, verso 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Os religiosos, os fariseus, estavam querendo saber muitas coisas do ex-cego que Jesus havia restaurado a sua vista. Mas ele se colocou numa posição: uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Eu também digo, eu também me coloco nesta posição. Uma coisa eu sei: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto para mim é suficiente, é bastante, me basta, é o meu ponto de partida, é a minha condição para continuar, é a causa da minha chegada. A minha esperança nesta vida é isto. A minha esperança depois desta vida é isto também: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não existe descrucificado, nem recrucificado, mas só crucificado, e crucificado para sempre. Há uma libertação duradoura, permanente do pecado. A nossa vida pecadora teve um fim na cruz, em Cristo. A partir da nossa ressurreição juntamente com Cristo, a nossa vida é Cristo. Cristo, nossa vida. Eu não preciso mais brigar com o pecado, não preciso mais lutar com o pecado. Cristo me libertou do pecado na cruz. Agora Cristo em mim me assegura vitória total sobre o pecado que tão de perto me rodeia. A vida de Cristo em nós é a condição que satisfaz o Pai. Lamentavelmente, a cristandade pós-moderna é exacerbadamente generalista. A cristandade pós-moderna sabe muitas coisas e gosta de muitas coisas, mas não conhece o essencial, a coisa necessária. Não tem profundidade nenhuma. Hoje temos um cristianismo que perdeu o foco da pessoa de Cristo e este crucificado.
A moda hoje é tornar o Evangelho divertido, para que as pessoas gostem dele. O meu foco é o mesmo foco do apóstolo Paulo. Nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Alguém me perguntou: o que você vê em Cristo crucificado para pregá-lo tanto assim? Ao que respondi sem titubear: vejo pela fé a minha crucificação pessoal com Cristo. Eu vejo um portal aberto para a minha ressurreição juntamente com Cristo. Deus me ressuscitou juntamente com Cristo, conforme anuncia a sua palavra em Efésios capítulo 2, verso 6. Eu vejo a condição para que Cristo viva em mim a sua vida ressurreta, justa e santa. Estou crucificado com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu vejo a minha libertação do pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 11. Em Cristo morri para o pecado. Assim, a minha relação de escravidão com o pecado acabou. Estou verdadeiramente liberto do pecado. Vejo a minha redenção, o meu perdão total e a minha salvação. Vejo a derrota de Satanás e a sua execração. Eu vejo o novo e vivo caminho aberto para a presença de Deus pela carne rasgada de Jesus. Eu vejo o tudo de Deus para o meu nada. Satanás envolve a cristandade com muitas coisas, e ela perde o que realmente importa, e o que realmente importa é Cristo, o Evangelho. Jesus falou que apenas uma coisa é necessária: fé, crer que quando Cristo vive em nós, nós não precisamos de mais nada. Cristo é suficiente para nós. Ele é suficiente para mim. Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ao Senhor pedi uma coisa, e o que quero é só isto: a presença do Senhor em mim. Eu quero te enxergar, eu quero te observar, eu quero olhar para ti, eu quero ficar olhando para Cristo e receber a sua palavra. Eu quero mais de Cristo a cada instante. O que a igreja de Cristo quer? Ela quer Cristo mesmo. A igreja de Cristo só se satisfaz com Cristo mesmo. Uma igreja crucificada e ressuscitada em Cristo quer ficar olhando e conhecendo a pessoa de Cristo que nela vive, que nela está. A revelação de Cristo em nós é a melhor coisa que existe. A revelação de Cristo em nós é melhor do que qualquer coisa. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero uma coisa só: Cristo em mim,
Eu quero olhar para Ele e ficar olhando, conhecendo-o em profundidades cada vez maiores e recebendo dele tudo o que é necessário para mim neste mundo e no mundo vindouro. Ele é tudo o que tenho. Mas isto não é muito pouco para se ensinar na igreja? Não, isto é tudo. Que o grandioso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos dê sabedoria para que vejamos e compreendamos que uma só coisa é necessária: Cristo. Não esqueçam jamais do que Jesus falou. Apenas uma coisa é necessária: Jesus, mais nada para sempre em mim.